Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, na sala de agora então a gente vai continuar a resolver exercícios de derivada como função, certo? Tem sido algo que a gente tem feito aí nas últimas aulas, certo? Então basicamente o que a gente tem feito é, dado uma determinada função, achar a derivada dessa função. Em algumas situações específicas a gente tem até encontrado o domínio da função, né, o domínio mais amplo, assim como o domínio da sua derivada também. Bom, aqui não se faz necessário porque a nossa função aqui é a função polinomial e toda função polinomial, o domínio mais amplo dela é sempre o conjunto dos reais, certo? Bom, então vamos achar a derivada por meio da definição. Então, a gente tem que o f' de x, por definição, é o limite quando h tende a zero do f de x mais h menos f de x sobre h. Certo? Então, por definição, a nossa derivada é isso. Se esse limite existir, obviamente. Então, vamos lá. Então, o f de x mais h aqui, quem é? O f de x mais h, então, tem limite quando h tende a zero, de x mais h ao cubo, menos 3 vezes x mais h, tudo isso mais 5, menos x ao cubo, menos 3x mais 5, tudo isso sobre h. Muito bem. Bom, então, abrindo aqui esse produto notável, o que a gente tem então é que esse limite é o limite quando h tende a zero de x ao cubo mais 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado mais h ao cubo. Então, isso aqui é o x mais h ao cubo. Fazendo a distributiva aqui, a gente tem aqui, então, menos 3x menos 3h, tudo isso mais 5. E aí, trocando o sinal de todo mundo que está aqui dentro, eu tenho menos x ao cubo mais 3x menos 5, tudo isso sobre h. Muito bem. Bom, x ao cubo menos x ao cubo simplifica. 5 menos 5 simplifica. E o que mais que nós temos? Menos 3x mais 3x também simplifica. Bom, com isso passamos a ter h em todas as parcelas. Logo, que a gente tem aqui o limite de h tendendo a zero, de h vezes 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 3. Tudo isso sobre h. Bom, como h certamente é diferente de zero, uma vez que ele está tendendo a zero, ou seja, ele está próximo de zero, mas não é igual a zero, eu posso simplificar aqui tranquilamente. Então, a gente ficou com esse limite, certo? E aí o h tendendo a zero, isso vai a zero e isso vai a zero. Como esses caras não dependem de h, então, o que nós temos é que a derivada dessa função ficou igual a 3x ao quadrado menos 3. Conforme a gente já comentou em aulas anteriores, né, na aula anterior especificamente, toda vez que a gente deriva um polinômio, a gente reduz o grau do polinômio. Então, a gente tinha um polinômio de grau 3, agora passamos a ter um polinômio de grau 2, certo? Então fica assim. E aí, nesse caso aqui, a nossa derivada também é uma função polinomial, e o domínio mais amplo dessa função polinomial continua sendo os reais. Então, o domínio de f são os reais, o domínio da derivada são os reais. A nossa função é uma função terceiro grau e a nossa derivada ficou sendo uma função quadrática. Beleza? Bom, então dessa maneira a gente matou a nossa questão. Bom, então, assim como eu falei no exercício anterior, né, sempre que você pega um polinômio de grau n e deriva, você reduz o grau desse polinômio em uma unidade, ou seja, você tem um polinômio de grau n, na derivada desse polinômio de grau n vai ser um polinômio de grau n menos 1. Tá?
Basicamente, isso envolve achar a derivada dessa função. Porque se você tem um polinômio é uma soma de potências de x, né, mais ou menos dessa forma, certo? Então, e como a gente já sabe que o limite da soma é igual à soma dos limites, né, quando todos esses limites existem, então, enfim, então recai em achar a derivada de a vezes x elevado a n. Bom, então vamos achar essa derivada, né? Aqui é importante ressaltar que esse a é uma constante não nula e esse n eu estou considerando natural, mas poderia ser inteiro também. E aí, vamos lá, então. Vamos achar a derivada usando definição. Então, o f' de x, ele fica o limite quando o h tende a zero do f de x mais h menos f de x sobre h. Bom, o f de x mais h é a vezes x mais h elevado a n, e o f de x é a vezes x elevado a n, tudo isso sobre h. Muito bem. Bom, então, colocando a evidência, o que a gente tem é que isso daqui é o limite quando o h tende a zero de a vezes x mais h elevado a n menos x elevado a n, tudo isso sobre h. Bom, então isso aqui está dando uma determinação, 0 sobre 0, né? Porque quando o h vai para 0, isso aqui vai para x elevado a n menos x elevado a n é 0, então fica 0 sobre 0. Então, para a gente se livrar disso, eu vou usar a seguinte fatoração, né? Se a gente tem a mais b, a menos b, perdão, a elevado a n menos b elevado a n, existe uma fatoração esperta para isso, que é a menos b vezes a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 2b mais a elevado a n menos 3b ao quadrado, e assim sucessivamente até chegar em a ao quadrado b elevado a n menos 3 mais a vezes b elevado a n menos 2 mais b elevado a n menos 1. Tá, então, eu vou usar essa fatoração aqui em cima, onde o meu a aqui, no caso, é x mais h, e o meu b aqui é o x. Bom, então, abrindo essa diferença de potências, o que eu tenho então, vai ficar a vezes x mais h menos x vezes x mais h elevado a n menos 1 até, aqui, vou escrever mais um, x mais h elevado a n menos 2 x mais até x mais h vezes x elevado a n menos 2 mais x elevado a n menos 1. Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre h. Bom, aí o que acontece? X menos x vai embora, certo? Então, esse h está multiplicando essa expressão. Então, como ele está solto, digamos assim, eu posso simplificar esse h com esse h também. E aí, com isso, a nossa derivada caiu nesse seguinte limite. Então, eu tenho a vezes x mais h elevado a n menos 1 mais x mais h elevado a n menos 2 vezes x mais x mais h vezes x elevado a n menos 2 mais x elevado a n menos 1. Certo? Bom, quando o h tende a zero, algumas coisas acontecem, né? Esse cara daqui tende para x elevado a n menos 1. Esse cara daqui tende para x elevado a n menos 2. E assim sucessivamente, esse cara tende a x. E aí o que acontece?
x elevado a n menos 2 vezes x dá x elevado a n menos 1. Então, isso aqui ficou o limite, quando h tende a zero, de a vezes x elevado a n menos 1, mais, que é isso aqui, mais esse x elevado a n menos 1 aqui, mais x vezes x elevado a n menos 2 dá x elevado a n menos 1, mais esse x elevado a n menos 1 daqui. Então, eu tenho uma soma de x elevado a n menos 1. E essa soma, ela tem exatamente n parcelas. Certo? Então, como essa soma tem exatamente n parcelas, eu estou somando o mesmo cara, né? Aí n vezes, então isso aqui vai ficar o quê? Então, isso aqui vai ficar, ou seja, a filhinha de x vai ser a vezes n vezes... Bom, aqui já não tem mais limite, né? Vamos lembrar. Aqui já não tem mais limite, que o limite já foi usado. Então, fica isso igual. Né? Aqui não tem mais. Então, vai ficar a vezes x elevado a n menos 1, que n vezes que é n vezes x elevado a n menos 1. Certo? Então, conforme eu havia dito, né, eu tinha um polinômio, né, no caso aí, com um termo só, de grau n, certo? Essa constante aqui poderia, né, simplesmente substituir por 1, não faria diferença nenhuma no fim das contas. O ponto principal é que a derivada desse cara é exatamente um polinômio de grau n menos 1. Então, sempre que você deriva algo desse tipo, você reduz o grau do polinômio em uma unidade, certo? E uma coisa importante também, esse expoente fica sempre multiplicando esse cara, né, esse coeficiente aí, essa potência de x aqui, perfeito? Então é por essa razão que sempre que a gente deriva um polinômio, a gente obtém um novo polinômio, e o grau desse novo polinômio é uma unidade abaixo do polinômio original, certo? Bom, então dessa maneira a gente matou nossa questão, e dessa forma a gente encerra nossa aula.